Saudações, nobres alunos do sexto período de Direito, alunos da Unifagoc. É um prazer, uma satisfação estar com os senhores novamente. Neste semestre estudaremos a matéria de Processo Penal número 1, que compreende basicamente 4 conteúdos: inquérito policial, ação penal, competência e prisão. São assuntos extremamente interessantes, instigantes, atraentes. Espero que vocês gostem. Aliás, tenho certeza que irão gostar. É uma aula prática, não muito teórica, talvez só o começo um pouco teórico, o resto muito prático, muito objetivo, muito profissionalizante. Usaremos casos, estudo de casos, hipóteses da vida real, cenas conhecidas de filmes, de novelas, usaremos isso como estudo de caso. De modo que acredito que vai ser uma aula bem legal, bem prazerosa. Eu particularmente gosto muito dessa matéria, embora precise reconhecer que o processo penal é extremamente traiçoeiro. Vou explicar por quê. Eu fiz a minha faculdade direcionando para a área do penal, embora goste muito também de direito civil. Direito civil também tem a minha estima. Eu confesso que eu não sei se eu gosto mais de civil e de penal, não decidi até hoje. Gosto dos dois. Entretanto, eu optei pela área penal para me profissionalizar. E é isso que eu faço hoje. Eu opero o direito na área penal. Eu estudei a faculdade inteira, muito penal e o processo penal. Direcionei para o concurso de delegado e depois para o concurso de juiz. Se caso tivesse sido aprovado, pediria para ser juiz criminal. Apesar do que a maioria não gosta, eu acho que pediria para isso. Fiz os meus estágios em penal, fiz 2 anos no Ministério Público, 2 anos no Tribunal de Justiça, os dois na área penal, um na promotoria penal, na área criminal, e o outro na Secretaria Criminal, 4 anos. Passei no concurso de delegado, fiz pós-graduação em penal, fiz academia de polícia. O meu mestrado, por exemplo, ele conta com 800 horas de curso. A minha academia de polícia são 1.450 horas de curso, onde você estuda, além do direito penal, criminologia, criminalística, você aprofunda muito em perícia, perícia de acidente de trânsito, perícia de local de crime, perícia ambiental, perícia contábil, perícia na área de informática, perícia no corpo humano, necrópsia. Estudamos muito relacionado com o sistema de inteligência da ABIN, tínhamos professores da ABIN, enfim. Há um aprofundamento na área de penal e eu já trabalho com penal há 16 anos na condição de delegado de polícia. Já lecionei essa matéria na Fagoc para 3 turmas, na Unifagoc para 3 turmas, e lecionava também essa matéria, lecionei essa matéria para 4 turmas na Unifaminas, em Muriaé. Então já tenho uma experiência com processo penal, ok? E foi justamente a matéria que eu fui reprovado na prova oral no concurso de juiz. Curiosamente, eu dava aula dessa matéria e fui reprovado dessa matéria. Por quê? Claro, existem vários fatores, né? Mas eu estou querendo dizer que o processo penal, ele é uma matéria boa de estudar, eu particularmente gosto muito, mas é uma matéria traiçoeira. Explico. O nosso Código de Processo Penal, ele é de 1941. Ele entrou em vigor um ano depois que o Código Penal entrou em vigor, porque o Código Penal é de 1940. Ambos foram veiculados à época por decreto-lei. É uma espécie normativa que não existe mais na nossa Constituição, certo? Seria um antecessor longínquo da medida provisória. O presidente tinha o poder na época de se antecipar ao Congresso. E em muitas dessas épocas o Congresso estava fechado, inclusive. Foram ditaduras, em que o presidente editava leis. Mas diferente da medida provisória, ela não era submetida à apreciação do Congresso. Não existiam os limites que existem na medida provisória. O presidente tinha esse poder e ponto.
Claro que quando o Código de Processo Penal, assim como o Código Penal, foram recepcionados com a nossa atual Constituição, eles foram recepcionados com uma roupagem nova, ou seja, a hierarquia do Código de Processo Penal ou do Código Penal, a hierarquia deles é de lei ordinária. Eles foram recepcionados na qualidade de lei ordinária. Quanto ao conteúdo do Código de Processo Penal, vários dispositivos foram declarados inconstitucionais na época. Mesmo com muitas reformas, ainda existem dispositivos ou entendimentos, melhor dizendo, dispositivos ou certas interpretações de alguns dispositivos do Código de Processo Penal que são inconstitucionais. Na verdade, inconstitucional não seria a palavra técnica, né? Eles são não recepcionados. Há uma diferença entre inconstitucionalidade e não recepção. Tudo aquilo que entrou em vigor antes da Constituição de 1988, se contrariar a Constituição, não é inconstitucional, é não recepcionado. As consequências são diferentes, ok? A não recepção equivale a uma revogação. A inconstitucionalidade tem regras próprias e equivale a uma invalidade. Bom, feitos esses esclarecimentos, é necessário dizer o seguinte: o nosso Código de Processo Penal, olha a época, 41. O que estava acontecendo no mundo em 1941? Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que começou em 39 e acabou em 45. Só que vejam, o nosso Código de Processo Penal, ele é inspirado no Código de Processo Penal italiano da época, que é anterior ao nosso. E veja, nenhuma legislação é feita com uma inspiração de 6 meses, 8 meses, 1 ano. Não. Essa inspiração vinha de longa data. Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Entre a Primeira Guerra Mundial e a entrada de vigor do nosso código, o mundo estava num momento muito turbulento, principalmente a Europa. Havia uma ascensão do fascismo. Hoje, fascismo, ele pode abranger vários significados, né? Fascista hoje é quem é machista, quem é homofóbico, quem é de extrema direita, quem é adepto a algumas correntes políticas. Não vamos misturar as coisas. Vamos lá no conceito de fascismo dos livros de história, dos dicionários de ciência política, que são confiáveis. O fascismo é um regime político, né, em que o Estado ele é muito forte, muito poderoso, e à medida que o Estado cresce, infla, se agiganta, ele acaba oprimindo liberdades individuais, garantias individuais, direitos individuais. Quanto mais o Estado é forte, poderoso e gigante, inflado, menor são as proteções ao indivíduo. E vejam, nós falamos isso com uma certa hostilidade, com certo revanchismo, com uma certa preocupação. Mas eu acredito, inclusive, que à época o fascismo gozava do apoio popular. Vou explicar por quê. Tem um autor que chama Bertolt Brecht, um autor muito famoso, ele era poeta e escritor da época, e tem muitas frases emblemáticas. Às vezes você segue algumas páginas no Instagram de filosofia e tal, ele sempre tem frase dele. Tem uma frase dele que fala o seguinte: nada mais parecido com um fascista do que um burguês com medo. Burguês, talvez nós poderíamos traduzir hoje como classe média. Nada mais próximo de um fascista como alguém da classe média com medo. Claro, medo é um sentimento humano, plenamente compreensível. Todo mundo que você for estudar vai falar: o fascismo se baseia no medo. Sim. Mas é um medo real ou um medo fabricado? O Estado fabrica o medo para que você o apoie em todas as suas atrocidades ou decisões arbitrárias? Ou esse medo é real? Às vezes o medo é real. Naquela época o medo era real. Vamos imaginar, a Europa inteira cabe dentro do Brasil. A exceção da Rússia, óbvio, que é o maior país do mundo em extensão geográfica. Cabe com facilidade dentro do Brasil. A Europa inteira. Aí aqueles centros ali mais populosos,
todos ficam próximos um do outro. Né? Se vocês, vou fazer um mochilão pela Europa. Você consegue ir de trem de um lugar para o outro. Claro que são trens velozes, confortáveis, mas é tudo muito perto. Então uma tropa para invadir um país, ele chega na porta da sua casa, não importa o lugar que você more no país, com pouco tempo. São boas estradas, boas ferrovias. Com muito pouco tempo, naquela época, as tropas chegavam em qualquer cidade. E quem gosta de história, quem gosta de filme de guerra, eu particularmente gosto muito de história focado na Segunda Guerra Mundial. Adoro filme de Segunda Guerra Mundial, tenho vários aqui guardados, gravados. Ah, Bruno, você vê na Netflix na hora que você quiser, eu não sei, eu coleciono filme de guerra de Segunda Guerra Mundial, séries e filmes. Mas mesmo antes disso, desde que o mundo é mundo, todo conquistador, toda tropa que invade uma cidade, a primeira coisa que eles fazem é estuprar todas as mulheres e tomar tudo que todos têm de valor. Ponto. Ah, ponto. Procura qualquer professor de história, qualquer um que entenda, qualquer um que tenha cultura militar, que conhece história militar. As pessoas tinham medo, tinham muito medo e com razão. A iminência de uma invasão era real. As tropas inimigas estavam muito próximas da casa de qualquer cidadão, de modo que todo mundo tinha muito medo. E era um medo justificado. O que esse cidadão pensava? Eu prefiro um Estado forte, embora autoritário, um Estado poderoso, embora ditatorial, um Estado que me garanta segurança contra o inimigo externo, embora totalitarista, antidemocrático, não vou nem dizer violador de direitos garantidos, porque eles não estavam violando nada, porque naquele regime jurídico não existiam essas garantias. Um regime que não consagra direitos, liberdades e garantias individuais. Mas isso tinha um apoio popular, porque as pessoas preferiam um Estado assim forte, que as protegesse, do que o contrário. Havia um histórico ali de invasão. Numa guerra um país invade o outro, no outro é o contrário, no outro tem a vingança. E aquilo é um ciclo de ódio e hostilidade que não terminava nunca. Uma corrida armamentista muito forte. Vejam, imaginem os senhores que nós vamos competir na economia com a China. Um país com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 e poucos milhões. Uma mão de obra escrava. Lá não há os direitos trabalhistas que nós temos aqui. Então é praticamente mão de obra escrava. Muita oferta de mão de obra. Se não quiser, tem outro que quer. Lei ambiental. Leis que ou não existem ou são muito mais simplórias do que as nossas. Porque a nossa lei ambiental é boa, o problema é que ela não é cumprida, a lei é boa. Bom, um país que tem um regime tributário diferente do nosso. Vejam, como que eu vou competir com eles? Tendo que pagar encargos trabalhistas, tendo que respeitar a lei ambiental, tendo um sistema tributário diferente, que tenta garantir o bem-estar social, né? Pelo menos a ideia é essa. Nós estudamos direito constitucional, em especial o capítulo dos direitos sociais. O Estado tem que garantir saúde, educação, lazer, moradia, transporte, não é isso? Está lá na Constituição. Isso custa caro, então tem que ter um sistema tributário que arrecade para que essas despesas sejam arcadas. Não estou dizendo que é errado, não. O problema é você pagar muito imposto e não ter retorno, mas se tiver, seria ótimo. Aí você vai competir com um país que não tem isso. O seu produto vai ser muito mais caro que o dele. Vamos transferir esse raciocínio de competição econômica para uma competição militar. Como que um Estado democrático compete com um Estado ditatorial? Um Estado ditatorial que tem o povo, tem a sociedade com a rédea curta, faz o que quer, sem oposição. Tinha um presidente general brasileiro, Figueiredo, ele falava o seguinte: olha, se me cobram uma coisa que eu não quero que seja feita, eu monto uma comissão e boto eles para cuidar desse assunto. Não vão a lugar nenhum, comissão não resolve nada. Quando eu tenho um assunto que é do meu interesse, que eu quero que se resolva, eu nomeio alguém e dou-lhe poder e mando resolver. Resolve. Quer dizer, claro, mentalidade de um ditador, óbvio. Mas ele não está totalmente errado. Vejam, eu sou um democrata, óbvio,
vivo em uma democracia, não abro mão das minhas liberdades, direitos e garantias, não abro mesmo. Mas eu preciso reconhecer, é mais fácil você gerir sem oposição. Aí você vai pela democracia, vai pelo Congresso, aí eles vão discutir, aí tem os interesses. Às vezes aquilo é bom para o país, mas se você prejudicou ele em outro interesse, ele também vai tipo, não anda, não funciona. Então vejam, o Código de Processo Penal italiano é um código eminentemente fascista, de rédea curta, poucos direitos, poucas garantias, poucas liberdades ao indivíduo, muito poder para o Estado. E o Estado tinha que ter a sociedade na rédea curta, até para poder se tornar forte e competir com os estados vizinhos, inimigos, que também eram ditadores. É uma questão de sobrevivência. O nosso Código de Processo Penal é inspirado neste tipo de código. Ocorre, de 1941, ocorre que passado, mais de 60 anos, ou quase 60 anos, melhor dizendo, Minto, 40 para 88, façamos a conta aqui, se fosse 90 para 40 seria 50, menos de 50 anos, Enfim, entrou em vigor a Constituição de 88, que foi uma Constituição que veio promover a abertura ou reabertura democrática. O Brasil estava sob uma ditadura, há quem diga que não foi ditadura militar, foi só regime militar. Bom, não quero entrar nesse mérito, tá? Seja como for, foi um regime de exceção. O que é exceção? Ele descumpriu a regra da Constituição em vigor. É uma Constituição que não foi aprovada pelo povo e os calendários eleitorais foram desrespeitados. Não havia eleições diretas nem indiretas para presidente. Então, houve uma reabertura democrática em 88. E veja, havia um anseio popular, havia um consenso social no Brasil que nós precisávamos nos libertar desse tipo de regime de exceção. Hipótese em que foram consagradas muitas liberdades, direitos e garantias individuais com status de norma constitucional que tem hierarquia superior ao Código de Processo Penal, que tem hierarquia de lei ordinária. Vocês estão me entendendo? Isso dá um conflito enorme, não só um conflito de normas. Essa norma não foi recepcionada. Olha, essa interpretação que você está dando confere a essa norma uma inconstitucionalidade. Tudo bem, isso existe em quase todas as legislações que existiam antes da Constituição de 88. Agora é um problema ainda maior, que é um problema de orientação, de ideologia, de princípios, de tendências. São cartas legislativas com tendências, princípios, ideologias totalmente opostas, sendo que a Constituição tem hierarquia superior. Então vejam, você estuda muito Código de Processo Penal, mas se você não conhecer com profundidade a nossa Constituição, você não sabe nada, você não entende, você acha que sabe. É por isso que às vezes um artigo ou dois artigos do Código de Processo Penal gera dezenas ou centenas de páginas de doutrina para explicar aquilo. É uma matéria traiçoeira, mas é uma matéria interessante. Recomendo aos senhores, nessa fase do curso, senhores já tiveram a introdução ao estudo do direito, bem como teoria geral do Estado, que deram base para que os senhores estudassem direito constitucional. Logo, os senhores já conhecem o direito constitucional, em especial o artigo 5º, e em especial a estrutura do Poder Judiciário, já é matéria estudada. Os senhores já estudaram teoria geral do processo, matéria importantíssima, que vai dar base para o atual processo penal, dá base para os senhores para o processo civil e dá base para o processo do trabalho. Cada um com suas peculiaridades, mas a teoria é geral, significa que vale para todos os ramos do processo. Bruno, eu não aprendi na época, eu não entendi. Tá? Pega o livro e leia. Pegue as apostilas e estude. Não negligencie com teoria geral do processo. É um conselho que eu estou dando para vocês, tá?
Mas muito da teoria geral do processo está também no direito constitucional, em especial aos princípios aplicáveis ao processo. O devido processo legal, contraditório, ampla defesa, proibição de prova ilícita, vários princípios que vocês estudam em teoria geral do processo, estudam também em direito constitucional e vão estudar também em processo penal. Ok? A própria comparação do processo civil com o processo penal é interessante. Porque, às vezes, é de um jeito no processo civil e é de outro no processo penal. E é aí que vocês caem em pegadinhas de provas e concursos. Cuidado, tudo bem? Nossa primeira matéria é inquérito policial. É com o que eu trabalho, mas é aí que está o problema. Eu tenho medo de passar as minhas opiniões pessoais, as minhas impressões pessoais do inquérito. Vou tentar ser o mais técnico e imparcial possível para tentar explicar essa matéria. Porque a gente participa de grupos de WhatsApp que discutimos temas, já participei de vários congressos de delegado, já participei de um em Minas e 2 no Rio, presenciais. Já participei de vários congressos virtuais sobre questões relacionadas a inquérito. Qual que é o problema? Quando nós discutimos inquérito entre delegados, nós corremos o risco de discussões viciadas. Explico. Imagina a mãe da Miss julgando a filha dela num concurso, num desfile. Para a mãe dela, a filha dela ganhou, não tem, né? É igual o delegado falando sobre inquérito, né? Alguns criticam, mas a maioria, né, defende de certa forma, tem teorias, claro, todas bem fundamentadas, baseadas em artigos bem escritos, bem pesquisados, buscam opiniões de doutrinadores nacionais e estrangeiros, enfim. Mas eu vou tentar ser o mais técnico, o mais imparcial possível ao explicar inquérito policial. A nossa segunda matéria é ação penal. Ação penal e inquérito policial são duas faces de uma mesma moeda, certo? O estudo de um está casado com o outro. Quando eu vou explicar uma coisa do inquérito, eu já estou explicando coisa de ação penal. Quando eu for explicar coisas de ação penal, eu vou retornar em assuntos de inquérito, que talvez vai ficar até mais fácil de entender. Depois eu entro em competência. Competência também eu preciso saber para poder trabalhar. E depois entramos em prisão. Prisão é a melhor parte. Eu trabalho com isso muito todo dia. Acredito que teremos um curso bacana para a gente fazer, ok? Bruno, eu adoro civil, vou fazer minha OAB de civil, não gosto de penal, não faço estágio em penal, não tem problema. Porque é matéria obrigatória do curso, você precisa aprender. Você fortalece os seus conceitos de processo, que vai te ajudar no processo civil de alguma forma. Principalmente em relação aos princípios, tá bom? E vai te ajudar a passar na prova da OAB. Você vai ter que passar. Você não tem opção. E é a matéria que cai. Ok? Recomendo que estude. Recomendo que, se você tem algum probleminha, algum ranço, algum mal-estar com direito penal, esqueça isso. Estude, porque é matéria obrigatória do curso. Os senhores precisam aprender para operar o direito no futuro. Bruno, eu não vou advogar na área penal. Não tem problema, mas você precisa saber. Tá? Não, Bruno, eu vou advogar só para a empresa. Beleza. O que vai acontecer? O dono da empresa pode se envolver ali num crime tributário. Bruno, eu vou contratar um especialista. Tudo bem, mas se ele sentir que você não sabe, a sua situação ali está complicada, hein? Ele vai te ligar no final de semana e vai dizer o seguinte: olha, o meu funcionário de confiança, meu braço direito aqui, se envolveu num acidente, estava embriagado, rapaz. O que você pode fazer para me ajudar? Eu não sei processo penal. Você vai perder seu cliente, tá? Você pode ser um cara muito bom. Não, aconteceu o seguinte, o filho lá da minha empregada e coisa e tal, aprontou, rapaz, bateu na mulher, tá preso lá na delegacia. Você vai ter que dar uma assistência para ele, ainda que você chame algum colega seu muito bom para ir com você. Então, você precisa aprender, tá? Se alguém tem algum ranço com a matéria, esqueça, ok? Vamos falar deste semestre. No semestre passado, a pandemia nos pegou de surpresa no meio do semestre. Ninguém esperava isso, né? Ninguém acreditava que isso pudesse acontecer. É uma coisa que eu acho que ninguém entendeu ainda. A ficha ainda não caiu. E de forma que foi tudo muito rápido, muito improvisado. As regras foram criadas no meio do jogo e foram mudadas, claro que para melhorar.
Agora não, nós já começamos sabendo como será, nós nos qualificamos, estudamos, nos preparamos e vamos tentar transmitir os conteúdos da melhor forma possível. Como será esse semestre, né? Começa agora dia 10 de agosto e vai até 18 de outubro, salvo engano. Claro que esse finalzinho de 18 de dezembro. Começa agora dia 10, segunda-feira, 10 de agosto agora. E vai até dia 18 de dezembro. Mas eu acredito que esse finalzinho aí é para prova substitutiva, prova final, né? E eu tenho certeza que os senhores não precisarão. Os senhores já estarão liberados bem antes disso, assim espero. Esses semestres, ele é composto por 6 ciclos que nós chamamos de estudo dirigido. São 6 estudos dirigidos. Cada estudo dirigido tem de 3 a 2 semanas. São 4 estudos dirigidos ou ciclos de 3 semanas e 2 estudos dirigidos ou ciclos de 2 semanas. A cada ciclo ou a cada estudo dirigido, mesma coisa, ok? No final há um exame remoto, valendo de 7 a 6 pontos. Na verdade é assim, se o ciclo tem 3 semanas, aquele exame remoto vale 7 pontos. Se o ciclo tem 2 semanas, aquele exame remoto vale 6 pontos. Ok? Então é um exame remoto para cada ciclo, serão 6 exames remotos, porque são 6 ciclos ou 6 estudos dirigidos. Há também uma atividade remota a ser feita em cada estudo dirigido, valendo 4 pontos. Bom, os exames remotos somam 40 pontos, os estudos dirigidos somam 24 pontos, nós temos 64 pontos. Nós temos uma AII que vale 20 pontos e nós já estamos com 84 pontos. Faltam 16 pontos para eu distribuir como eu bem entender. Vejam, eu contei, se eu não fiz a conta errada, são 16 semanas, não são 6 ciclos, ok, pessoal? Mas são 16 semanas. Para cada semana eu vou abrir um fórum e cada fórum vale um ponto. No final, temos 16 pontos a serem distribuídos em fóruns que terão a característica de trabalho dentro do SIGA. 16 pontos eu acho que é bastante, ok? Bruno, como será? Eu vou pontuar muito mais a participação do que o acerto nos fóruns, ok? Quem respondeu, quem participou, quem interagiu vai ganhar um ponto. Um ponto por fórum, por semana. É simples, não vai acumular, não é nada muito grande para ocupar tanto o tempo de vocês, porque vocês têm a minha matéria e outras matérias também para estudar, né? E será assim, ok, pessoal? Acredito que eu tenha estabelecido um mapa do semestre. 6 estudos dirigidos, com 6 exames remotos e 6 atividades remotas, 16 fóruns, valendo um ponto cada um, somamos 100 pontos. Tudo bem? Teremos aulas síncronas e aulas assíncronas. Não sei se explicaram para vocês, mas a aula síncrona é uma aula ao vivo, embora online, embora à distância. Nós estaremos juntos, portanto sincronizados. A aula assíncrona, ela compreende vídeos aula, ela compreende material postado, podcast, slides, inclusive aulas de outros professores, desde que eu tenha no mínimo uma aula minha autoral, nas atividades assíncronas. Conselho para vocês, a atividade assíncrona, ela é para ser feita no horário da minha aula. Nós temos 2 encontros semanais, às terças e às quintas. Na aula síncrona, estejam comigo porque eu farei revisões para os exames remotos nas aulas síncronas. Então, portanto, estejam presentes nas aulas síncronas, porque além de aula, além de tirar dúvida, além de levantar questões, eu farei revisões para o exame remoto. Tudo bem? Nas aulas assíncronas, vejam as matérias, as disciplinas, estudem, leiam o material durante o horário de aula. Você teoricamente teria que estar na faculdade? Senta na sua casa, no seu local de estudo e se dedique. Conselho.
Você está em casa, aí você vai deitar, vai ficar no sofá, vai ficar na cama, vai ficar em qualquer lugar, vai ficar... Não faça isso. Pense que você está na sala de aula. Coloque seu material, ligue o computador ou o seu celular, sente em algum local e pense que você está na faculdade. Cumpra horário, tenha disciplina. É um conselho, tá? Porque se você relaxar, eu vou assistir essa aula deitado, eu vou ler esse material deitado, aí a preguiça vem, a ociosidade fala mais alto, a procrastinação te domina, de um tal modo que você não vai estudar, você vai dormir, você vai ficar de papo lá na internet, você vai, enfim, fazer tudo que você não deveria estar fazendo naquele momento, que seria estudar. Um conselho, tá? Tem a hora para sentar na cadeira, tem a hora para sair, para terminar. Claro que você vai estar na liberdade da sua casa, né? Você vai estar com trajes mais confortáveis, você vai tomar uma água, você vai tomar um café, você vai comer um biscoito, você vai tomar um chá, você vai fazer o que você quiser. Mas tente ter essa disciplina, ok? É um conselho, tá? Porque depois passa e você, de repente, né? Devia ter estudado mais, enfim, o tempo não volta. Ok, pessoal? Bom, a próxima aula que eu vou gravar, eu já vou começar a falar de inquérito policial, tá bom? Agora eu fiz uma apresentação da matéria, uma apresentação de como será o semestre, certo? E encerrando, eu queria que vocês entendessem o conceito de processo penal inquisitivo e processo penal acusatório. Bem simples, tá? Para a gente começar na próxima aula já com esse conceito em mente. O que é um processo penal acusatório? É o que nós adotamos, ok? O que é o processo penal acusatório? Há uma distinção rígida e nítida das funções de acusar, defender e julgar. Essas funções não podem se misturar de maneira nenhuma. Quem julga não pode nem defender nem acusar. Claro, o juiz deve ser imparcial. Lembra no princípio da inércia? O juiz tem que ser provocado. Se ele não for provocado, se ele mesmo tomar a iniciativa, ele deixa de ser imparcial. Há aquele que acusa. Claro que no Brasil não há obrigação de acusar. Aquele que acusa pode, se ele verificar, não o fazer. Ele pode deixar de acusar. Se ele verificar que o réu é inocente, ele pode fazer isso. E há aquele que defende. Quem defende tem que defender. Claro, a defesa não significa mentira, não significa engano, não significa fraude, não significa trapaça, de maneira nenhuma. A defesa ela pode ser verdadeira e mesmo assim exercer muito bem o seu papel, o seu dever. A defesa, ela pode ser feita por um advogado contratado, por um advogado nomeado pelo juiz ou pela própria Defensoria Pública, que inclusive tem realizado essa função com maestria, com muita propriedade técnica, com muita vocação, o que é lindo de se ver, ok? Vejam, quem defende não pode se misturar com quem acusa, que por sua vez nenhum dos dois podem se misturar com quem julga. E quem julga também não pode se misturar com nenhum deles. Não pode. Separação nítida de funções. Tudo bem até aqui? Isso é muito importante. Né? No semestre passado houve aí vazamento de conversas e tal, em que o juiz participava de grupos com acusadores, né? Membros do Ministério Público, e ali sugere que eles combinavam estratégias, combinavam os passos a serem dados nas investigações e na acusação. O juiz não pode participar disso. Não estou dizendo que ele participou, tá? Estou dizendo que ele foi acusado disso. Não conheço tão bem assim todas as provas levantadas. De todo modo, eram provas ilícitas, né? O cara invadiu o sistema do celular de vários deles. Então são provas ilícitas. Mas seja como for, expôs uma fragilidade brasileira. Nós não podemos misturar as funções. Ponto. O juiz tem que ser imparcial. Ponto. Porque senão a defesa fica comprometida. Não pode. Não pode. E a função inquisitiva? A função inquisitiva é quando há uma promiscuidade dessas funções. Ou seja, elas se misturam. Não pode. Não pode. É grave, é sério. Tudo bem? A nossa Constituição ela tem um perfil nitidamente acusatório. Ou seja, há distinção de funções de acusar, defender e julgar. A nossa Constituição não é inquisitiva. Mas o inquérito policial é inquisitivo, nossa primeira matéria.
o que não representa nenhuma inconstitucionalidade ou nenhum problema para o sistema. O que é acusatório é o processo. O inquérito ele vem antes do processo. O inquérito não é processo. O inquérito ele é pré-processual. Explicarei na próxima aula. Por enquanto, se vocês entenderem a diferença entre os sistemas acusatórios adotados pelo Brasil ou os sistemas inquisitivos, que não é adotado pelo Brasil, eu já me dou por satisfeito nessa aula. Ok, pessoal? Bons estudos, até a próxima aula. Estaremos reunidos aí em breve.